Boa noite, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui mais uma vez nessa noite para estudarmos a palavra do Senhor. Bom ver a nossa congregação cheia, pessoas que nos visitam também. Sejam todos bem-vindos, né? E nós estamos tratando em todo esse mês de outubro, e agora já estamos em novembro, sobre esse assunto tão importante para nós, principalmente para nós que somos reformados, cristãos reformados, né? Teologia reformada, falando sobre os 5 pontos do calvinismo, né? Que nada mais é do que a maneira como que nós compreendemos que a Bíblia ensina como que Deus realiza a salvação na vida dos seus eleitos, na vida daqueles a quem Ele escolheu, né? E primeiramente eu quero iniciar o estudo dessa noite perguntando para os irmãos a primeira pergunta que está aí na apostila, né? Jesus morreu por quem, irmãos? Jesus morreu por quem? Nós sabemos que Jesus veio a esse mundo, que Jesus ele viveu de maneira perfeita, que Jesus ele experimentou a morte na cruz, mesmo ele sendo perfeito, né? Varão perfeito, sem qualquer tipo de pecado. Mas se alguém perguntasse para você, Jesus morreu por quem? Qual seria a sua resposta? Nós vamos, ao longo desse estudo, responder essa pergunta e nós vamos ver, irmãos, que existem algumas coisas na nossa vida que quando nós descobrimos, nós ficamos assim muito surpresos, né? Existem algumas questões que quando nós aprendemos, nós ficamos assim um pouco admirados, né? E talvez esse estudo que nós iremos tratar nessa noite seja algo que alguns dos irmãos ainda não entenderam completamente, esse ponto aqui da soteriologia calvinista, conforme nós chamamos, né? Talvez você seja alguém que não entenda muito bem isso e talvez até que nem concorde muito, porque existem pessoas reformadas que têm uma forte objeção a esse ponto que nós vamos falar aqui nessa noite. Então, para mim é um desafio grande poder falar desse assunto, poder explicar aos irmãos, e é muito importante que os irmãos tenham de fato a sua atenção ao estudo de hoje, para que os irmãos compreendam qual é o verdadeiro sentido desse ponto aqui que nós vamos tratar, que é sobre a expiação limitada, né? Porque senão os irmãos vão ser talvez tentados a achar que houve injustiça da parte de Deus, que Deus faz acepção de pessoas, né? E isso, por mais que soe estranho aos ouvidos, mas se os irmãos forem convencidos pela palavra de Deus, forem convencidos pelo texto sagrado, nós devemos de fato nos dobrar. Devemos aceitar, porque estamos diante de um Deus soberano, que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade, né? Então nós vamos iniciar o estudo. Os irmãos já receberam suas apostilas, né? Nós vamos assim lendo e vamos fazer a leitura também de bastante textos aqui nessa noite, né? Então eu coloquei aí como título do estudo dessa noite, o terceiro ponto que nós estamos estudando, da expiação limitada, tá bom? Expiação limitada. Eu coloquei logo abaixo do título que a morte de Cristo na cruz não traz uma possibilidade de salvação para todos, mas sim efetiva a salvação de alguns. Então, como eu disse, pode parecer estranho falar sobre isso, mas nós vamos ver que existem vários textos que vão nos dizer que a morte de Cristo ela é efetiva a salvação de alguns, conforme nós acabamos de entoar aqui no cântico, né? Então, meus irmãos, a terceira importante doutrina do calvinismo, né, é a expiação limitada, tá bom? Chamada expiação limitada, ou alguns lugares, irmãos, vão ler com o seguinte nome, uma expiação que ela é definida. E aí nós vamos ver o que significa essa palavra expiação, tá bom? Então, a Bíblia, meus irmãos, ela vai nos ensinar que antes ali da fundação do mundo, Deus escolheu certos indivíduos para serem assim objetos da sua graça salvadora. E nós já falamos disso no estudo anterior, falando sobre eleição incondicional, né? Ali dos filhos de Adão, que foram caídos, né? Deus ele selecionou alguns e destinou esses para a salvação, para serem adotados como seus filhos através de Cristo, os predestinou para a salvação, para se parecerem com Cristo, para serem justificados,
conforme nós já vimos nos textos de Romanos e de Efésios, né? E interessante dizer que, embora Deus tenha resolvido salvar a alguns, né, a sua justiça e a sua santidade exigiram que o pecado fosse devidamente punido, né? Então, meus irmãos, Deus, ele escolheu salvar alguns, né? Mas Deus, ele não, devido à sua justiça, devido à sua santidade, ele não poderia simplesmente salvar, porque o pecado foi cometido e alguém deve pagar pelo erro que foi cometido, né? Assim, uma expiação completa e perfeita era necessária. Então, para Deus salvar alguns, era preciso que houvesse uma expiação completa em favor daqueles a quem Deus queria salvar, né? Aí eu coloquei aí bem tem um númerozinho na palavra expiação, número 1, né? E lá no finalzinho da apostila, no rodapé, tem o significado. Que às vezes a gente escuta essas palavras e a gente não entende muito bem o seu sentido, né? Perdão, irmãos. Expiação, então, significa purificação de crimes ou faltas cometidas. Então, se você quiser, até aí no título da apostila, os irmãos podem puxar uma seta para expiação, né? E escrever purificação de pecados, tá bom? Então, quando a gente fala de expiação na linguagem bíblica, significa purificação de pecados. Então, Deus escolheu alguns antes da fundação do mundo, e agora, para efetivar essa salvação, para concretizar, de fato era preciso que os pecados fossem perdoados, que houvesse purificação de pecados. Então era necessário que alguém sofresse as consequências do pecado daqueles a quem Deus queria salvar, os eleitos do Senhor, né? Então Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, foi Ele quem suportou o justo castigo de Deus pelos pecados daqueles que foram escolhidos. Então os irmãos vejam que Jesus, ele veio e ele sofre as consequências dos pecados dos escolhidos, expiando os seus pecados, ou seja, purificando os seus pecados, né? E tendo recebido os nomes dos eleitos do Pai lá na eternidade passada, Jesus Cristo agora ele vem a esse mundo para adquirir a salvação deles. Então, é isso que nós estamos chamando aqui de uma expiação limitada, uma purificação de pecados que Jesus Cristo veio fazer, porém de maneira restrita, porém de maneira limitada. Aí olha agora que interessante, meus irmãos, esse próximo parágrafo, vai ficar mais claro para os irmãos entenderem. Na cruz, Jesus não tornou o mundo inteiro algo potencialmente salvável, nessa expressão, né? Ou seja, Jesus ele não veio para trazer uma possibilidade de salvação. Isso nos parece estranho, né? Tem até algumas pessoas assim, achando estranho, mas é o que nós aprendemos à luz desse conceito da expiação limitada. Jesus não veio trazer uma possibilidade de salvação para quem quisesse, para quem desejasse, mas Jesus ele veio efetivamente para salvar os escolhidos, né? Então, o objetivo de Jesus na cruz não é agora abrir uma possibilidade para quem quer ou não quer ser salvo. O objetivo de Jesus na cruz foi consumar a salvação. Então, a isso nós chamamos de expiação limitada. Nós, quando perguntamos no início do estudo, né, Jesus morreu por quem? A maioria das pessoas logo pensa, olha, Jesus morreu por todos, né? Mas será que a Bíblia ensina isso? E às vezes a gente fica surpreso ao conhecer
mais a fundo as doutrinas bíblicas, né? Nós vamos ver aqui alguns textos que nos dizem de maneira clara que Jesus, ele não morreu por todos. Jesus morreu por alguns. É estranho, né? Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse morrido por todos, todos deveriam ter que ser salvos. Porque se Jesus morreu por todos e todos não são salvos, logo vai se admitir uma falha na obra de Cristo. Porque ele não morreu para salvar todos, mas nem todos são salvos. Jesus ensina sobre a realidade do inferno, da perdição eterna, né? Então, nós vamos ver aqui alguns textos que vão deixar claro que a morte de Jesus na cruz não foi para abrir uma possibilidade, para quem quer a salvação pega, quem não quer não pega. A morte de Jesus na cruz foi para adquirir a salvação dos escolhidos, de maneira que nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada, de maneira que Cristo não falha com nenhum daqueles por quem ele se propôs a entregar a sua vida. Isso nós chamamos de uma purificação de pecados limitada, uma expiação limitada, né? Veja que esses textos que eu destaquei aqui na nossa apostila, João 19:30, por exemplo, né? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, né? Esse texto aqui vai narrar os últimos momentos, né, de Cristo na cruz antes da sua morte. E essa palavra está consumado. Essa palavra eu coloquei aqui até no grego mesmo, grego koine, que é tetelestai. Tetelestai. Essa palavra significa estar feito. Jesus está dizendo na cruz, a obra está completa. Jesus está falando, olha, a vontade do Pai em relação aos eleitos foi cumprida. Tetelestai. Está feito, está executado, está realizado. E então diz o texto que ele inclina a cabeça e entrega, rende o seu Espírito. Nós vamos ver mais adiante que Jesus recebeu essa autoridade do Pai de ter a capacidade de entregar o seu Espírito, de reavê-lo, né? E diz aqui que ele falou, olha, está cumprido, eu paguei o preço pelos eleitos, e rendeu o Espírito, inclinando a sua cabeça, né? Veja ainda o texto de Mateus 1:21, que vai dizer: ela dará à luz um filho, né, falando de Maria, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O texto não diz que ele, Jesus, daria possibilidade de salvação para o povo, não. O texto diz que Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus na cruz, ele morre para efetivar a salvação. Salvação daqueles a quem o Pai havia escolhido, né? Ainda o texto de Lucas 19:10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem não veio oferecer a possibilidade de salvação para quem quer, aceita, quem não quer, não aceita. Ele veio buscar e salvar. Efetivamente salvar na cruz, né? Então, nós no meio evangélico, de modo geral, nós às vezes fomos ensinados de que Jesus morreu por todos. E esse é um consenso geral, né? De que, olha, existe a obra de Cristo na cruz foi para dar possibilidade de salvação a todos. Enquanto que Jesus diz de maneira muito clara, olha, está consumado, eu vim salvar, eu vim buscar aqueles a quem o Pai escolheu na eternidade passada, né? Então,
os irmãos podem reparar que há uma sequência lógica em todo esse sistema que nós estamos estudando. Que o pecado corrompeu o ser humano como um todo. Deus, pela sua soberania, algo que nós não compreendemos, escolheu alguns para a salvação. Poderia ter escolhido todos, poderia ter escolhido ninguém, mas escolheu alguns para a salvação. E agora Jesus Cristo, na mesma sequência, vem para morrer em favor daqueles a quem o Pai escolheu, de maneira que ele efetivamente adquire a salvação para os escolhidos de Deus. Então, meus irmãos, a expiação limitada vai ensinar a respeito disso, de que o sacrifício de Cristo foi em favor dos eleitos, em favor de alguns e não em favor de todos. Irmãos, se alguém quiser comentar algo, ou participar, ou comentar, pode ficar à vontade, tá bom? Depois, também nós vamos depois encerrar a gravação do vídeo, e aí os irmãos podem ficar à vontade também. Irmão Pedro, pode falar. Porque essa passagem aqui, professor, de Mateus 20, ele salvará seu povo, né, do seu pecado. Você lendo passagens assim, vai até achar que seja povo de Israel, né? Você vai, porque até então eu pensava que fosse, mas ao mesmo tempo, como é que pode ser o povo de Israel? E o próprio povo rejeitou ele, né? E terminou até o crucificando e matando, né? Então realmente é muito claro aqui que salva o seu povo, os eleitos, aquele que ele separou para a salvação. Isso, e lá em Romanos 9, Paulo deixa isso claro, porque povo não é o que é o israelita, né? Mas o povo, de fato, que Jesus se refere, são aqueles que têm a mesma fé de Abraão, né? É o seu povo espiritual, vamos dizer assim, não uma nação, né? Então, quando ele diz aqui salvar o seu povo dos pecados dele, está se referindo a todos aqueles a quem o Pai havia escolhido, né? Que haveriam de crer em Cristo Jesus. O fato é, irmãos, que a morte de Cristo era específica para perdoar os pecados de alguns, né? Em cumprimento aos decretos de Deus da eleição incondicional, né? Então nós podemos dizer que ele de fato nos salvou, né? E Jesus assegurou realmente a vida eterna para as suas ovelhas, morrendo por todos os que ele tinha sido confiados pelo Pai. Jesus propiciou a ira de Deus. Então essa palavra propiciação também, né? Eu coloquei o significado dela aí na legenda da apostila, que significa aplacar a ira de Deus. Irmãos, o pecado desperta uma ira santa e justa de Deus. O texto de Romanos vai dizer que o ser humano está debaixo da ira de Deus. João também fala isso, no Evangelho de João. Então agora Jesus vem e pelo seu sacrifício, ele acalma, aplaca a ira de Deus. E assim Jesus ele satisfaz a santidade de Deus e ao mesmo tempo a justiça de Deus. Porque o pecador deveria pagar pelos seus pecados, porque se não pagasse não era justo. Imagine alguém que cometeu um crime e não paga por esse crime. Não é justo. Alguém cometeu um crime. Nós cometemos crimes, nós pecamos, então nós devemos pagar pela consequência desse crime. A não ser que alguém pague no meu lugar. A não ser que alguém sofra uma morte que era minha e sua e essa pessoa tome sobre si, que foi Jesus. Então por isso se chama uma expiação limitada, que ele acalmou a ira de Deus sobre as nossas vidas, satisfazendo essas duas atributos de Deus, que é a santidade e a justiça, e fazendo assim com que nós pudéssemos ter perdão de pecado e ter comunhão com o Pai novamente, né? O texto de João vai dizer que aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, permanece sobre ele a ira de Deus. João 3,36, se não me falha a memória, né? Permanece sobre ele a ira de Deus.
Mas aqueles por quem Cristo morreu, não há mais a ira de Deus, porque ele propiciou, ele aplacou essa ira de Deus, né? Então, todos aqueles pelos quais Jesus morreu, eles foram verdadeiramente salvos por meio da sua morte, e nenhum deles perecerá. Por isso que nós não cremos em perda de salvação. Porque Jesus, o Pai me escolheu antes da fundação do mundo. Jesus vem e expia os meus pecados de maneira limitada. De maneira que agora o Espírito Santo há de perseverar em nossas vidas e o decreto de Deus não vai falhar. O decreto que se iniciou lá na eternidade passada. Então, meus irmãos, se nós fôssemos admitir que Jesus morreu por todos, necessariamente isso é admitir que todos teriam que ser salvos. Mas como Jesus morreu somente por alguns, expiação limitada, significa que esses alguns serão necessariamente salvos de seus pecados, né? Terão a ira de Deus aplacada sobre a sua vida, né? Veja aqui esse texto de João. Depois eu vou perguntar se mais alguém quer participar, né? Olha que interessante, irmãos. João 10, 14 até 18. Diz assim, olha. Eu sou o bom pastor, Jesus falando. Eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai. Olha só, irmãos. E dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está falando, ó, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Por mais que às vezes seja difícil, talvez entender, aceitar, mas Jesus fala isso de maneira muito clara nos evangelhos, né? Eu dou aqui minha vida não por todos, mas pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, né? A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um pastor. Ele está dizendo aqui a respeito dos gentios, né? Que a princípio ele dos judeus, depois está falando, tem outras ovelhas, não desse aprisco, se referindo aos gentios, que depois o evangelho iria chegar aos gentios através do apóstolo Paulo, como chegou até hoje, até nossas vidas. Mas Jesus diz, olha, eu conheço as minhas ovelhas e eu dou a minha vida pelas ovelhas, né? O texto continua, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, para reassumi-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então o texto que nós lemos, que ele falou, tetelestai, né? Está consumado, rendeu o espírito, inclinou a cabeça. Aqui ele diz, olha, eu tenho essa autoridade, o Pai me deu, eu tenho poder para entregar a minha vida e reassumi-la. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então veja, irmãos, que é claro isso, né? Que Jesus morreu de maneira limitada para expiar os pecados de alguns dos eleitos. Ainda o texto de Mateus. Se alguém quiser falar, por favor, só levantar a mão que eu dou oportunidade. Olha só, irmãos, que interessante. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus fala, esse aqui é o sinal da nova aliança, o cálice, do meu sangue, que será derramado em favor de muitos, e não será derramado em favor de todos. Muitos. Restringe, limitado. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja que o texto vai dizer que ele se entregou pela igreja. Ele se entregou pelos eleitos. Ele se entregou por aqueles que seriam salvos. Expiação limitada, né? Ainda agora, irmãos, João 17. Olha só que interessante. João 17, 6 a 9.
depois 19 a 21. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Olha só, irmãos, agora. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo, olha, eu manifestei o teu nome àqueles homens do mundo a quem o Senhor me deu. Eles eram do Senhor, escolhidos do Senhor, mas o Senhor me confiou. No final ele diz, olha, eu não estou rogando pelo mundo. Eu não estou rogando por todos, mas eu rogo por aqueles que me destes, porque são teus. Veja, irmãos, como fica claro essa ideia aqui da expiação limitada, do sacrifício de Cristo em favor de alguns, né? E a última parte que eu quero ler aqui desse texto, né? E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. A favor deles. Para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Um dia você ouviu a palavra de Deus, a pregação, e você creu em Cristo. Jesus orou por você. Jesus orou por mim há 2000 anos atrás, né? E vai dizer assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui Jesus diz, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, né? Ou seja, em favor de alguns deles, daqueles que o Senhor me confiou, e não em favor de todos. Então, irmãos, eu sei que isso pode causar uma estranheza, eu sei que existem pessoas que são da fé reformada, calvinista, mais de 4 pontos, né? E esse ponto aqui, algumas pessoas elas não descem assim a goela abaixo, mas os irmãos viram os textos de maneira muito clara, né? Que o sacrifício de Cristo, nós falamos, ele tem poder em si para salvar todos, de fato. Mas aprove a Deus que a eficiência e a eficácia do sacrifício recaísse somente sobre os escolhidos. Então nós podemos dizer que Cristo morreu para salvar os eleitos de Deus, de maneira específica, de maneira limitada, e não vai haver erro, não vai haver falha, nenhuma sequer. Jesus morreu para salvar os eleitos e não para abrir uma possibilidade de salvação para todos. Hoje em dia, a visão mais conhecida que se tem é que as pessoas dizem, Jesus morreu na cruz. Então, se você quiser, aceita ou não, né? Você se apropria disso ou não, né? Como se fosse uma escolha nossa. Enquanto que o entendimento reformado da expiação limitada diz que Jesus morreu por alguns, pelos eleitos, de maneira que todos os eleitos virão à conversão em Cristo e perseverarão na fé até o fim. Essa que é o terceiro ponto, né, desses 5 pontos do calvinismo, e é toda uma sequência estruturada. Então, meus irmãos, finalizando aqui o estudo dessa noite, depois eu vou abrir para mais perguntas e comentários, né? O que isso não quer dizer, né? Isso não quer dizer, meus irmãos, que Deus faz acepção de pessoas. Porque alguém pode dizer, olha pastor, mas isso aí é um pouco estranho, porque olha, como assim Jesus morreu só por alguns, por outros não? Não significa que Deus faz acepção de pessoas, que Deus há qualquer tipo de preconceito em Deus, né? Muito pelo contrário, né? Significa que Deus escolheu salvar alguns e agora Jesus vem para salvar esses escolhidos de Deus. Na sequência nós iremos ver
que o Espírito Santo também vem e aplica a obra de Cristo na vida dos escolhidos, de maneira que o decreto da eleição de Deus se cumpre. Então não há aqui preconceito, não há aqui acepção de pessoas, mas há sim a soberania de Deus. Há aqui os decretos do Senhor. E eu falei para os irmãos, olha, se você me perguntar por que Deus escolheu uns e não outros, eu não sei dizer. A Bíblia não nos manifesta isso, não nos revela isso, mas fala que foi pelo livre consentimento da sua vontade. E toda a sequência é algo lógico. Se Deus escolheu alguns, Jesus vem e morre por esses alguns. E vem o Espírito Santo e age na vida desses alguns. De maneira que Cristo morre não por todos, mas sim pelos eleitos. Né? Isso significa, irmãos, que nós devemos pregar o Evangelho a todos. Nós não sabemos quem são os eleitos, quem não são os eleitos. Né? Cabe a nós obedecer a palavra e pregar o Evangelho a todos, anunciar a palavra, falar que Cristo é o único que pode dar salvação, né? E aqueles que forem escolhidos de Deus, o Espírito Santo vai agir, né? E a obra de Cristo será eficaz na vida dele, né? E também, meus irmãos, algo que, até comentando com a minha esposa lá em casa, e talvez alguns irmãos fiquem tranquilos em entender isso, né? É que você não precisa entender isso tudo aqui para ser salvo, né? Porque tem pessoas que dizem, pastor, mas isso é um pouco complicado, eu não consigo entender muito bem, mas você não precisa entender isso tudo para ser salvo. A Bíblia vai dizer que se você se arrepender dos seus pecados, né, crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você será salvo, fará parte do reino, né? Agora aqui é uma maneira que nós temos de entender a maneira como Deus realiza a salvação. Realiza a salvação na vida dos escolhidos e dos eleitos. Mas nós não dependemos de entender tudo isso, conceitos, para de fato sermos salvos, tá bom? São questões diferentes, a Bíblia não vai falar isso. Amém, irmãos? Pedir para o Nanaito para dar uma pausa aqui no vídeo, por favor.